Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do CREF 12. Vamos convidar a galera aí. Clica na setinha. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Vamos convidar os amigos para participar da nossa live. Hoje a gente vai ter uma live com o pessoal da APEF, da Associação dos Profissionais de Educação Física de Pernambuco. Vamos aproveitar para conhecer e tirar dúvidas sobre a APEF. Vou esperar aí o professor Ícaro entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um legalzinho aí. Boa noite, Luiz. Ainda não temos a informação exata de Águas Belas, mas estamos aguardando a deliberação do governo do estado. Mas vai lá no direct que depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Vou esperar o professor Ícaro entrar, ele entrando. Dá um legalzinho aí, fala comigo, Ícaro, para eu poder te convidar. Tá entrando um monte de gente ao mesmo tempo. Boa noite a todos. Ah, vai pelo link da PEF, joia. Boa noite, Dani, que nossa conselheira entrou também para falar um pouquinho com a gente. Cláudio, boa noite. Olá, Ícaro, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, muito bem. Acho que dessa vez vai dar tudo certinho, né? Vamos. Inclusive, estou em outro aparelho para ver se facilita. Joia, joia. Bom, gente, então mais uma vez, boa noite a todos que estão conosco aqui nessa live. Né? Queria agradecer a presença de todos, agradecer aí a presença do professor Ícaro e dizer para vocês que hoje o tema vai ser um tema bem legal. Eu acho que a gente pode tirar muitas dúvidas, né, sobre a APEF, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física, que temos aqui no estado de Pernambuco. Fiquem à vontade para perguntar, vamos tirar muitas dúvidas. Ícaro, eu vou precisar que você se apresente novamente. Eu acho que deve ter algumas pessoas aqui que não lhe conhecem, né? Apesar de você já ter estado conosco. E fala um pouquinho da tua trajetória e do teu papel aí junto com o pessoal da PEF. Ok. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço aí ao pessoal do CREF por estar presente aí em mais uma live com vocês. É um prazer imenso. Mais uma vez, parabenizar também pela iniciativa, né, desse projeto com as lives aí semanais. Sem dúvida, tem sido uma iniciativa aí de um conteúdo realmente bastante rico para todos os profissionais e merece realmente parabéns essa atitude. Bom, aos que não me conhecem, né, sou o professor Ícaro, formado em Educação Física aí há cerca de 12 anos, mesmo tempo aí já em que atuo na área. Profissional concursado pela Prefeitura do Recife, exatamente nesses mesmos 12 anos, também com algumas atuações aí em algumas academias privadas, como personal trainer também. No momento, concluindo o meu mestrado na área de atividade física e saúde, e atuando desde aí de 2009, junto com o pessoal, com a diretoria da APEF, onde a gente vem buscando desenvolver um trabalho aí de representatividade para os profissionais de educação física aqui do estado, e é exatamente o tema que a gente vai conversar um pouquinho, trazer um pouco mais de clareza a respeito do trabalho da APEF para os demais profissionais aqui da área. Já é desde 2009. A APEF iniciou aqui em Pernambuco em 2009, é isso? Exatamente. Desde 2009. Para a gente tratar aí inicialmente de um histórico, um preâmbulo rápido a respeito da APEF, a ideia surgiu
né, em 2009, um pouquinho antes, basicamente daquele grupo que entrou no concurso, no concurso para a Prefeitura do Recife, onde entraram aí um grande quantitativo de profissionais de educação física no programa Academia da Cidade, mais especificamente, no município de Recife. E daí, naturalmente, foram surgindo algumas demandas, algumas necessidades para esse grupo de profissionais que estava aí estreando na área de saúde, né? E estreando, inclusive, em saúde pública, era tudo realmente muito novo para esse grupo de profissionais. E, naturalmente, vão surgindo aí algumas dificuldades, algumas necessidades, e pelo fato da gente ter uma ausência de representatividade da categoria para auxiliar nesses pleitos, nessas demandas, a gente teve realmente que batalhar usando os nossos próprios braços, né? Então, foi daí que surgiu a ideia da gente formar esse grupo e começar, então, a batalhar por nossa melhoria mesmo, enquanto categoria profissional, né? E aí é uma batalha realmente em todos os sentidos. Eu acho até que o termo batalha é muito apropriado, porque nada tem vindo com facilidade, né? Sempre há muito custo, há muito diálogo, então é realmente uma luta incansável. Então surge realmente com os profissionais de Recife, né? E por algum tempo tem se mantido com esses profissionais de Recife, o gato aqui atrás pulando. Então, a nossa sonoplastia não tem como. E os atores coadjuvantes da live vão aparecer, nem se preocupe. Exato. Então, juntamos esse grupo de profissionais, esse corpo de profissionais do município, e desde então a gente vem conseguindo realmente alguns benefícios e algumas conquistas para esse grupo de profissionais. E com o passar do tempo, né, com muito aprendizado, já que foram ali os próprios profissionais que meteram as mãos para tentar fazer isso, a gente precisou realmente aprender a lidar com esse tipo de instituição, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho que envolve, inclusive, uma atuação política bastante intensa, e a gente realmente precisou aprender, né? E ao longo desse tempo, né, então desde 2009, já temos aí uma década completada de trabalho, a gente realmente conseguiu aprender bastante coisa, e hoje a gente tem realmente um projeto de ampliar essa atuação, de começar a agregar os profissionais de fato do estado inteiro, né? Nesse período aí, nessa última década, essa visão do profissional da educação física, tanto no setor público ou no privado, voltada para um melhor entendimento do profissional enquanto profissional de saúde. Tudo isso faz com que novos municípios contratem profissionais, exista uma visão de maior integração desse profissional na rede de saúde. E com isso surge realmente diversas demandas em outros municípios também. Então é projeto nosso começar a agregar mesmo esses profissionais, fazer a APF crescer e a gente conseguir representá-los, conseguir, enquanto associação, trazer esse profissional para junto da gente, não só para que a gente possa auxiliá-los a lutar pelas nossas conquistas enquanto classe profissional, mas para fazê-los também se entender como parte desse processo, né? Para que eles mesmos passem a ter essa compreensão, esse trabalho realmente político. É inegável que a gente, às vezes, foge um pouco desse termo, mas a gente não pode fugir do nosso dia a dia. E o nosso dia a dia, por vezes, exige uma atuação política mais intensa. Então, a gente tem que trazer essa compreensão para esses profissionais. Da mesma forma que a gente, desde o início lá, que o programa, os profissionais começaram do zero ali nesse entendimento, lá no programa Academia da Cidade, a gente também precisa trazer essa compreensão para outros profissionais também. Recentemente, a gente tem tido um diálogo bem mais aberto com os profissionais de Paulista, que também foram aprovados recentemente num concurso para o programa Saúde em Movimento lá, e também para o programa Academia da Saúde.
a gente tem estabelecido esse diálogo com os meninos de lá e já começam a surgir realmente algumas demandas, porque assim como a Academia da Cidade lá já era um programa existente, e com o concurso vão surgindo aí algumas necessidades para esses profissionais. E aí, aos poucos, a gente vem estabelecendo esse diálogo para fazê-los participar também da APEF, alguns já se associaram, a gente vem conversando com eles, vem tentando agendar algumas reuniões. Nesse período aí de pandemia, as coisas ficaram um pouco bagunçadas, né? Mas tem ficado um pouquinho difícil. Mas, enfim, o gato está fazendo a maior bagunça aqui, já derramou água e tudo. Mas vamos lá. O gato é fitness, ele está treinando enquanto a gente está conversando. Relaxa. É isso. Então, a gente tem ampliado aos pouquinhos, temos aí no nosso projeto de ampliação, buscado conversar com outros profissionais para trazê-los para a gente e fazê-los também participar dessa nossa luta diária, né, em prol da valorização da nossa categoria mesmo. A gente precisa ser mais, não só reconhecido, mas mais valorizado. Nossa profissão precisa ser mais valorizada, especialmente quando a gente trata aí de saúde pública, mas sem esquecer também o lado privado, que a gente também tem algumas demandas aí importantes a tratar. Perfeito. Uma dúvida, eu acho que essa pode ser uma dúvida que muitas pessoas têm e talvez por isso não tenha ido até então ou buscado conhecer o que é a APEF. Como você falou lá atrás, a APEF ela foi criada, né, pelos profissionais que ingressaram lá naquele concurso da Academia da Cidade do Recife, por uma necessidade, e aí assim veio se fortalecendo. Então, assim, muitas pessoas acham que a associação ela é exclusivamente direcionada a esses profissionais, os profissionais que atuam na academia, na saúde pública da cidade do Recife, né, aos profissionais de educação física. Aí, assim, pelo que você está falando, isso é bem mais amplo, né, a APEF, ela, na verdade, ela vem a abraçar não só esses profissionais, mas todos os profissionais. Teve até uma pergunta aqui, perguntando se a atuação da APEF é só no Recife. Pode responder isso para a gente? Ok. Quando a gente criou, né, a nossa associação, seria realmente natural que, com o nosso trabalho e com a forma que a gente vinha conquistando algumas coisas junto a esses profissionais de Recife, seria natural que essa maior visibilidade ao município de Recife ela acontecesse. Mas quando a gente teve a ideia de criar a APEF, a gente observou de fato essa lacuna, ela existe, de representatividade, existe no estado como um todo, né? Então, quando criamos a APEF, a gente criou com o objetivo de que pudéssemos vir a representar os profissionais de todo o estado. Ótimo. Porém, a gente nasce muito pequenininho, né? A gente nasce com aquele grupinho ali de poucos profissionais, e para que a gente pudesse vir a oferecer um trabalho com qualidade e poder estabelecer de fato essa representatividade, a gente precisava ganhar corpo, ganhar pernas para isso. Senão as demandas chegam, a gente continua sem dar conta, e pior, a gente acaba perdendo a pouca credibilidade daquele grupo que ainda está nascendo. Então, a gente nasce ali pequenininho, nasce estabelecendo aquele núcleo de Recife, procuramos fortalecer, até porque na época de criação, basicamente era quase que só em Recife mesmo que existia ainda a visão do profissional enquanto profissional de saúde, especialmente no serviço público, né? Então, a gente nasceu pequenininho e esse trabalho realmente é muito lento, até que a gente consiga crescer um pouco. Nós continuamos muito pequenos, né? De fato, ainda a nossa maioria de profissionais associados são os de Recife. Então, a partir de agora que a gente conseguiu, principalmente, ganhar corpo em termos de aprendizado, né? A gente precisava também aprender a lidar com essa situação para podermos ampliar. Então, a gente vem elaborando esse projeto para podermos finalmente conseguir dar conta das demandas de profissionais de outros municípios também. Então, a gente tem estabelecido esse diálogo com profissionais de outros municípios,
O pessoal de Paulista, recentemente, é os que estão um pouco com esse diálogo um pouco mais avançado, mas é o que a gente vinha conversando junto com alguns diretores. Mesmo que a gente busque ampliar, busque atender esses profissionais em outros municípios, a gente vai necessitar da ajuda deles. A gente vai precisar ter essas representações em determinadas regiões, por assim dizer, para que essas pessoas também participem junto com a gente para nos auxiliar. Né? Não vai adiantar você ter um corpo ali de 4, 5 cabeças numa diretoria para representar todo o Estado e todas aquelas demandas virem para que essa diretoria dê conta de tudo. O trabalho precisa ser coletivo. E é assim que temos funcionado desde de nossa criação. É sempre a base de muita assembleia, muita reunião, por mais chato que seja, a dificuldade que é de você agregar esses profissionais em determinados momentos, porque a gente tem 2, 3 vínculos profissionais, reunir esse pessoal por algumas horas para debater temas que nem sempre são os mais agradáveis é muito, muito complicado. Mas a gente precisa dessa unidade. E além dessa unidade, a gente precisa das representações. Então, esse diálogo ele precisa ser feito com muita cautela, para que quando a gente estabeleça uma ampliação, a gente amplie de forma, de fato, atender as demandas desse pessoal. Do contrário, a gente está só ampliando e pior, ampliando, cobrando mensalidade, quando você envolve algum tipo de custo, essa cobrança também vem dobrada. É verdade. Então, a gente não quer aqui, a associação não tem fim lucrativo, a gente não quer receber dinheiro de ninguém a toque de caixa e não poder atender as demandas. A gente precisa ter um trabalho efetivo, um trabalho que realmente traga resultado. Perfeito. É interessante, Ícaro, quando você fala isso, né? Aqui, eu acho que todos os profissionais de educação física, na verdade, a gente tem 3 instâncias que seriam voltados para esse auxílio na intervenção dos profissionais. A gente vem com o conselho de classe, que vem com o papel mais chato da história, né, que é o meu papel lá no CREF, que é o fiscalizador, que é todo o conselho de classe, na verdade, quando ele vem ser instituído pelo governo federal, ele vem com o papel de regulamentação de profissão, ou seja, eu preciso garantir à sociedade que eles vão estar sendo atendidos realmente por profissionais habilitados. Isso é o papel do CREF, isso é o papel do CREMEP, isso é o papel do COREN, é o papel da OAB, é o papel do CREA. Então, assim, quando as pessoas vêm ao CREF, os profissionais vêm ao CREF, eles vêm cobrando da gente um papel que não é nosso. O nosso é o chato, é o fiscalizador. Apesar do que nós estamos fazendo um pouco mais nesse processo, né? Inclusive sabendo que tudo que é feito, que é autorizado pelo TCU para nossa intervenção, é relacionado à fiscalização. Então, o nosso papel é esse, legalmente. E aí teria outra instância que seria o sindicato, que nós ainda não temos um sindicato instituído no nosso estado, né, que aí vem com o papel de auxílio ao trabalhador nas questões do trabalho, nas questões de hora aula, de valor de salário, e vem as associações, que aí é onde se enquadra nesse momento a APEF, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física. Você pode falar para a gente, assim, qual é o papel da associação? Acho que tem muita gente que não sabe e eu acho que se você conseguir esclarecer isso para a gente aqui, num primeiro momento, acho que vai ser muito válido. Certo. É importante realmente a gente tratar disso, porque, de fato, há essa confusão, né? Desde aí a formação profissional. Né? Não existe ainda esse esclarecimento. Então, especialmente com aqueles profissionais ali, os recém-formados, é muito natural que eles, no fim das contas, acabem procurando o CREF para determinadas demandas que não são, de fato, o objetivo essencial. Mas é o seguinte, a gente tem algumas diferenças, e aí, no caso da representatividade profissional, enquanto condições de trabalho, questões salariais, isso aí, de fato, é o papel de um sindicato, né? Na ausência do sindicato, a associação ela acaba aqui adquirindo essas atribuições, né, para representar os seus associados. Aí existe uma pequena diferença na questão do sindicato quando ele representa a categoria como um todo. A associação ela representa ali os seus associados. Por mais que muitas das nossas lutas aí já ao longo desse tempo
tenham beneficiado a categoria como um todo, né? A gente tem, especialmente nesse trabalho que a gente já tem feito com alguns profissionais da Academia da Cidade, por diversas vezes, os benefícios que conseguimos nessas lutas, eles atingiram a todos os profissionais e não apenas aqueles que estavam associados. Mas, na essência, por definição, a associação ela tem por obrigação defender os interesses do seu associado. Então, além disso, a associação ela teria como alguns objetivos, além que seria a promoção do aperfeiçoamento profissional, então, promover benefícios, parcerias, estabelecer cursos, algo que possa promover esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento do profissional, que aí também a gente tem feito isso aí um pouco mais pontualmente, mas a gente vem tentando planejar para que isso ocorra de forma mais sistemática, e aí sempre para beneficiar os seus associados, né? Então, a diferença básica aí entre um sindicato e a associação, quando a gente está tratando da representação dos interesses profissionais, é essa, quando ela passa a defender os interesses dos seus associados de forma mais específica. E aí, quanto aos sindicatos, houveram algumas mudanças aí de legislação recente, e podem até vir a alterar um pouco disso, do sindicato deixar até de atender a classe como um todo e atender apenas aqueles filiados, né? Mas aí é uma outra discussão. E acho que vale a gente destacar aqui com relação ao sindicato da nossa categoria aqui em Pernambuco. O sindicato já existe, está pronto. Falta a carta sindical, né? E essa foi uma das nossas lutas já desde o começo na APEF. Já quando a gente observa essa lacuna, a gente procurou, num trabalho conjunto com os profissionais e bastante árduo também, começar a batalhar para que esse sindicato saísse, né? E aí tem todo um trâmite extremamente complexo, né, que envolve aí uma burocracia bem pesada. A gente procurou fazer com que tudo pudesse passar por esses trâmites sem que houvessem idas e vindas, né, e com assessoria jurídica e tudo mais, um investimento alto, inclusive. Então, foi um trabalho coletivo muito forte desses profissionais, e a gente conseguiu concluir todo o processo. O processo está todo concluído. A questão só é a aprovação dessa carta sindical para que o sindicato, de fato, venha a atender e a representar esses profissionais de maneira legal, né? Então, já existe, você também está inserido nesse processo do sindicato. Toda a PEF trabalhou nesse projeto, exatamente. Então, o sindicato ele já existe, então essa lacuna está resolvida, porém, o sindicato ainda não pode atuar porque a carta sindical ela ainda não foi liberada. E aí existem outros interesses por trás disso que talvez atrasem um pouco esse processo. Mas, enquanto isso, dentro da alçada e das limitações aí que a APEF possui, ela consegue tentar suprir essa lacuna e fazer esse trabalho para representar os profissionais. Perfeito, perfeito. É bom saber e, assim, começar a divulgar, porque, assim, a gente sabe que aqui no estado, eu acho que o sindicato patronal, no caso, quando a gente fala das empresas, das academias, né, que são empresas privadas, ele já é bem instituído, consolidado, eles trabalham juntos. E, na verdade, o sindicato dos profissionais, que aí no caso seria o funcional, ele ainda não, a gente ainda não tem esse pé firme. Eu acho que esse é um momento que a gente pode começar também a divulgar para que os profissionais comecem a buscar, porque mesmo ele não estando instituído, essa associação dos profissionais, essa sindicalização, ela pode acontecer? Eu creio que possa. Eu confesso que no momento eu não sei te dizer se essa sindicalização pode ocorrer durante esse momento que o sindicato de fato não esteja funcionando de fato. Mas de pouco adiantaria realmente, uma vez que ele ainda não pode atuar, né? Então talvez a gente fazer um processo de sindicalização desses profissionais, enquanto ele ainda não pode atuar, talvez você traga aí uma demanda represada e talvez potencialize alguns problemas, porque o sindicato ele ainda está amarrado com relação à sua atuação, né?
E esse cuidado, inclusive, que a PEF tem tomado do seu projeto de ampliação, né? Da gente ampliar e não conseguir dar conta, né? Então precisa ter alguma cautela com relação a isso. Perfeito. Eliana fez até um comentário aqui, né, Eliana? Eu acompanho um pouco esse andamento. Eu conheço muitos profissionais que estão com vocês, muita gente da Academia da Cidade tem acompanhado desde o início. Ela bota aqui que a PFPE, desde sua fundação, sempre procurou acolher os profissionais, inclusive os que não desejam. Eu sou testemunha disso, Eliana, e sei realmente que é uma luta árdua. Porque, assim, infelizmente, eu vou falar infelizmente, no nosso estado, a nossa profissão é muito desunida. Quando a gente fala de educação física, a gente fala de educação física em seus vários setores de intervenção. A educação física, ela atua na escola, a educação física, ela atua nas academias, ela atua na saúde, ela atua nos clubes, ela atua na recreação, ela atua na docência do ensino superior. Então, todos esses profissionais são profissionais de educação física, mas parece que as áreas se competem entre si. E, na verdade, nós somos uma profissão e nós precisamos nos unir. E é a partir daí que a gente, começando a se unir, que a gente vai... Porque, assim, nossa profissão ela só é regulamentada há, 21 anos, né? E, assim, as outras profissões, elas são consolidadas há 40 anos, o direito há mais de 100 anos. Então, assim, são instituições que são profissões que são mais firmes, né? E que conseguiram adiantar, passaram por todo esse processo, mas conseguiram adiantar. Então, assim, eu, enquanto CREF, eu estive no CREF como fiscal de 2011 a 2014. Voltei para o CREF agora como conselheira e estou vice-presidente. E desde então eu vejo a dificuldade que é. As pessoas não entendem, né, que mesmo sendo, no nosso caso, né, nós somos uma autarquia federal, mas nós não recebemos nenhum valor do governo federal. É um pecúnio que é cobrado. O pecúnio, quando a gente fala de pecúnio, é porque é uma taxa obrigada a ser paga. É feito o IPVA. Tem que pagar, né? E aí, assim, diante desse cenário, a gente vê que existem muitas inadimplências e os profissionais, por confundirem os papéis, acham que não tem, que eu não vou pagar e tal, então, enfim. E aí, assim, questionam muito a questão de valor. E, na verdade, eu como profissional da educação física, mesmo independente de estar ou não no CREF, eu vejo o papel do conselho, onde aquele nicho de mercado que é a minha atuação, ela não vai ser preenchida com a pessoa que vem exercer legalmente a profissão e vai gerar empregos para profissionais de educação física. Isso acontece muito, mas infelizmente nem todo mundo vê isso. Aí vem a associação, que é, como você falou, uma associação voltada para os associados, que tem uma taxa, que é uma taxa administrativa para ajudar vocês a trabalhar, que é a mesma coisa que envolve a nossa situação enquanto conselho. Tudo do conselho é de acordo com o pagamento dos profissionais e na APEF também. Então, assim, quando fala em pagar, parece que o povo tem um desespero de sair correndo, de não chegar junto, de, meu Deus, eu vou morrer de fome se eu pagar. E assim, a gente tem que entender que a gente precisa se unir nesse contexto, porque na hora que a gente precisa, a gente quer cobrar. E como é que eu vou cobrar? Aí vem a questão, né? A questão ética dos nossos direitos e dos nossos deveres. Muitas vezes a pessoa quer ter direito, mas não quer ter o dever. Isso em tudo na vida, em todo o contexto. Então, assim, eu fico me perguntando como é que a gente consegue atingir o profissional, para que o profissional comece a ter consciência, para que a gente comece a passar consciência da necessidade, né, dessa união do profissional, entender que nós precisamos nos tornar um corpo de profissionais para lutar e nos fortalecer ainda mais no Estado e, consequentemente, no país. Eu penso assim, Nilúzia, a meu entender, isso sempre tem que partir da base. A gente teve alguns exemplos aí, lá no comecinho, quando surgiram alguns grupos, por vezes você vê, vez ou outra aparecem aí nas redes sociais, junta-se um grupo e fala, vamos brigar por um piso salarial, vamos brigar pelo fim da taxa de personal. Vi até que alguém comentou a respeito disso. Foi. Daqui a pouco a gente vai para os comentários e perguntas. Vamos brigar pela taxa de personal, para acabar com a taxa de personal e tal. Junta-se esse grupo, né?
marca um dia, vai lá, reúne e discute. Por algumas vezes a gente conseguiu detectar isso logo no comecinho lá da APEF e conversou e fez, vamos se juntar com esse grupo, vamos conversar, vamos falar da APEF, vamos se juntar a eles. E ocorreram algumas vezes. O grupo se junta, se reúne, pensa em debater, saem diversas insatisfações aí nessas reuniões. Quando se marca uma segunda reunião, esse grupo já não está com o mesmo quantitativo. Metade aí já se perde no caminho. E aí, mais à frente, quando você pensa em algo mais elaborado, isso aí passa a envolver custo também, como foi o caso da criação do sindicato. É um custo muito alto, né? Uhum. E para que você mobilize os profissionais em torno dessa ideia, dá um trabalho imenso. A gente vem construindo isso com os profissionais que nós já temos associados hoje, e eu creio que, graças a Deus, a gente tem uma certa unidade dentre esses profissionais. E ainda assim não é unanimidade. Vou dizer ali, quando a gente criou, junto aos profissionais da academia da cidade, não foram todos ali que entraram, né? E até hoje não são todos. Então, mesmo que a gente amplie, a gente de fato não vai atingir essa totalidade. Mas aquele grupo que está lá, que está associado a esse grupo, precisa estar coeso. Ele precisa agir junto. Porque senão a coisa não anda. A gente já não é uma categoria enorme, né? Verdade. A gente tem esse problema. A gente ainda se escora demais na questão de somos uma categoria nova. A gente vai ser sempre os mais novos, né? Enquanto Mas tem que correr atrás, né? Tem que vamos ser começar sempre em os mais casa. novos. Mas o tempo está sempre passando, né? E a gente meio que escorado nesse discurso. Né? Somos novos e os problemas já estão envelhecendo. Sim, sim. Então, a gente precisa manter essa coesão, a gente precisa estar unido. Né? Se não somos quantitativamente numerosos, a gente tem que se fazer ouvir de uma forma mais criativa. Então, no mínimo, a gente precisa ter essas cabeças junto para poder pensar nas ideias. E aí, quando eu falo aí da base, a gente precisa ter esse diálogo na formação, lá na universidade. Né? Já tenho conversado isso algumas vezes com a nossa diretoria e também acredito que isso também é papel, inclusive, do CREF, de estar lá na formação do profissional e a gente conscientizá-los lá. Né? Seja através de palestras, seja através de oportunizar que algumas disciplinas voltadas para isso integrem o currículo lá da formação do profissional, para que ele saia com um mínimo de compreensão a respeito desse lado político mesmo da profissão. Né? A gente aprende lá tudo a respeito da parte técnica do nosso curso, alguma coisa a respeito de alguma legislação, de aspectos éticos de nossa profissão, mas no âmbito político mesmo, a gente ainda está muito incipiente. A gente tem aí algumas lacunas graves na nossa formação, que é a nossa compreensão enquanto profissional de saúde. Isso ainda realmente, a gente ainda vem engatinhando, vem melhorando, mas ainda estamos engatinhando nisso. E essa compreensão política mesmo da nossa profissão, isso aí eu acho que passa muito por alto na formação. Muito por alto. Então, a gente acaba que esse profissional, ele se forma, vai encontrar essas suas dificuldades e se vê desamparado porque não tem ainda categorias representativas consolidadas. E hoje, com o advento de redes sociais, fica fácil. Você vai lá, expõe todas as suas insatisfações numa rede social lá qualquer, agrega um grupo até grande de insatisfeitos juntos, mas na hora de fazer isso funcionar, né, de você correr atrás, quando é para ir para a rua, vamos dizer assim, né, no sentido metafórico, fica mais complicado, fica realmente mais complicado. Então, eu creio que a APEF agora, quando a gente pensa em ampliar, a gente já traz aí do nosso histórico uma carga de exemplos, de bons exemplos. A gente tem algumas conquistas muito interessantes em nível local, ali no município de Recife, mas tivemos algumas conquistas importantes que privilegiaram o profissional como um todo, a categoria como um todo. Uma delas foi a gente ter recentemente conseguido o nosso CBO. Né? Isso aí beneficiou a categoria como um todo. E teve um trabalho forte da APEF nessa construção. Sim, a luta aí pelo último concurso lá no município de Recife, a gente brigou demais para que isso acontecesse. E aí também é uma luta que
beneficia a categoria como um todo. A gente precisou de muito diálogo, de muita insistência para que o profissional se visse ali como... O profissional não, a gestão visse o profissional como uma necessidade no âmbito de saúde e que precisaria repor aqueles espaços, e até mesmo para que esse programa pudesse vir a ser ampliado. E isso também tem acontecido em outros municípios, muito a exemplo do que tem acontecido em Recife. Então, diversas dessas conquistas que a gente vem tendo acabam também servindo de exemplo, tanto para gestões em outros municípios, como para os próprios profissionais. Então, a partir do momento que a gente passa a tentar agregar os profissionais de outras localidades, a gente agora já tem um histórico de um trabalho que pode passar credibilidade, e aí sim a gente poder dizer, olha, a gente aprendeu bastante. Venha, se junte para a gente para aprender também, para lutar com a gente. Não é a PEF que vai sair e vai brigar por vocês. É verdade. É vocês brigarem juntos enquanto a PEF. É verdade, isso é muito importante, Ícaro. Essa unidade, né, de saber que a luta, que assim, que na verdade nós temos que parar de reclamar mais e sair da zona de conforto. Eu tô falando de nós, assim, porque eu também sou profissional da educação física, né, e eu falo pelo coletivo, né, eu sei que existem muitos profissionais que são acomodados, sim, que não querem sair da zona de conforto, mas que na hora de reclamar é cada textão desse tamanho. Mas não procura entender, não procura ver, não vai buscar informação para saber corretamente como é que está funcionando. Então, prefere atear a pedra ao invés de entender o processo. Então, tudo existe um processo, tudo existe uma luta para se firmar, né? Eu acompanho, assim, sempre acompanhei o trabalho e vejo a necessidade da gente se unir, generalizando nesse caso, eu sempre vou generalizar porque eu vou me incluir, tá? E assim, nesse contexto de valorização da profissão mesmo, de ter esse reconhecimento, porque querendo ou não, a luta é grande, a luta são em altas instâncias, e quanto maior a quantidade de profissionais, né, maior o fortalecimento, maior a consolidação, maior as possibilidades de trabalho. Né? E isso tem que ficar claro. Ícaro, Liana, eu vou pedir, já que você está aí, nossa querida Liana, coração, coloca aí o @ da APF para o pessoal ir seguindo também no Instagram, já começa a divulgar aí embaixo. Eu vou ler aqui alguns comentários, Ícaro. Certo. Pode colocar o Instagram, coloque também o site, a gente tem reformulado o nosso site também, também. E ali já tem algumas informações, inclusive muito do que a gente tem conquistado recentemente, a gente tem colocado os textos lá, então o pessoal pode pegar bastante informação ali, e também tem informações de contato, certo? A gente tem buscado reformular aquilo ali para que seja também mais um meio aí de contato e de informação para os profissionais. Exatamente, exatamente. Liana, como sempre, né? Dizer que vocês conseguem tirar leite de pedra, isso é verdade, eu sei. Tem aquela pergunta Liana, que eu já... em breve vai ser um projeto aí da APF da gente construir um busto de bronze para a Liana e deixar exposto em algum local, porque é uma das principais cabeças aí desde a nossa fundação e não descansa um minuto. Descansa não. Não sei que horas ela dorme, mas acho que ela dorme. Ela fala aqui, a política de participação e valorização da profissão, né? Não necessariamente política partidária perfeita. Parabéns, Recife 238. Cícero Adriana dizendo aqui, parabéns à PEP por pensar na categoria. Fabrício Personal, o primeiro ponto que eu buscaria, se assim estivesse na associação, já pediria a cobertura das academias de Recife, pois as mesmas só funcionam no início da manhã e no final da tarde. Se associe, Fabrício. E aí a ajuda pode vir forte nesse contexto. E aí são coisas que a gente precisa começar a lutar todos juntos, tá? A gente vê, assim, né, que aí seria uma coisa mais ampla, buscando a questão dos sindicatos, mas que é uma luta que, se todos os profissionais da Academia Recife se associam à PEF, começa a pensar e lutar e batalhar, sai da cadeira, sai da zona de conforto e vai atrás, porque é possível, agora tem que brigar, né? Deixar, né, pegar o bastão e passar só não, né?
A gente tem pensado, já houve até algumas conversas com alguns profissionais quanto à Academia Recife. Existem algumas dificuldades ali, o profissional às vezes fica um pouco com o pé atrás por causa do vínculo que é precário, né? Eles são profissionais contratados. Entendi. Então, eles passarem a se juntar a uma luta como essa, os profissionais sempre ficam aí com um pé atrás com relação a isso. Isso pode dificultar um pouco. Mas, por que não aí brigar para que esse vínculo deixe de ser precário em breve? Né? Poderia começar por aí também. É uma possibilidade. Mas aí, de fato, a gente precisa reunir, conversar, e aí a gente pode pensar em alternativas. Eu vi que alguém comentou também a respeito de política partidária, eu achei importante também comentar, né, que desde a criação até agora é algo que a gente tem sempre buscado evitar, né? Sim, buscado evitar qualquer tipo de vínculo político partidário com seja lá qual for a sigla, né? A gente evita que isso possa significar alguma dívida de favor da APEF com determinada representação. Óbvio que isso não significa negar apoio, mas significa, claro, que a gente não vai dar como contrapartida uma promessa de apoio a determinada figura A ou B por conta de algum benefício que pudéssemos ter conseguido. A gente teve das nossas conquistas, tem apoio, vez ou outra, de algum determinado político, a gente faz a menção, obviamente, fulano ajudou de alguma forma, mas sem estabelecer qualquer vínculo que possa nos deixar aí de mãos amarradas a determinada sigla. Então, isso a gente tem estabelecido como um princípio desde o começo e a gente tem levado até hoje como um princípio mesmo da nossa associação. Perfeito. A gente tem pensado muito assim também no CREF, entendendo que nossa luta é pela educação física. Então, qualquer pessoa, seja político, seja não político, seja um padre, seja um pastor, que queira apoiar a educação física na luta de alguma forma, é bem-vinda. Então, assim, independente de partido A ou B, o ganho é para a profissão. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A taxa de personal, você já falou. Públio, excelente convidado, obrigada. Públio vai estar com a gente aqui na próxima terça-feira. Liana colocou aqui, ó. A PF Pernambuco, desde sua fundação, sempre procurou acolher os profissionais, inclusive os que não desejam. É preciso ter a sensibilidade de contribuir cada um pouco pelo coletivo. Liana, mais uma vez. Enquanto não pensar no coletivo, a profissão tende a se fragilizar. Perfeito. Charles aqui, ó, foi o que falávamos ontem, os profissionais precisam ter mais unidade e engajamento na luta pela categoria, exatamente, né? Isso sair da zona de conforto. Sobre as academias do Sertão, Tainara, a gente vai acompanhar a deliberação do governo, mas estamos negociando, estamos conversando, o diálogo está aberto. Professor Lúcio, nosso presidente, lindos, olha, ele quer que a gente chame ele de lindo também. Beijo, lindão. Mais um comentário de Liana. A PEF dá certo porque os profissionais entendem que quem tem que cuidar do interesse dos profissionais somos nós. Perfeito. Perfeito comentário. É isso. E isso foi construído, né? Esse entendimento ele foi construído. Isso realmente leva algum tempo. Aí é quando eu volto a tratar da questão da base. Se a gente constrói esse entendimento lá na base e já forma esse profissional com essa outra cabeça, talvez aí num tempo breve a gente tenha uma situação diferente para a nossa profissão. Verdade, com certeza. O que eu puder contribuir para isso, vamos embora. Ela ainda colocou aqui, ó, quem sabe faz a hora, exato, não espera acontecer. O negócio é sair da zona de conforto, em todos os sentidos. Parar de reclamar, tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Ver o que é que a gente pode contribuir em unidade, né? No caso, no coletivo, né? Eu penso que é necessário também que a gente não... A gente já tem uma categoria aí que é bastante desunida, o termo talvez seja esse, mas que a gente também não precisa martelar mais ainda esse profissional, porque aí a gente acaba dificultando essa agregação. Por vezes a gente diz, nossa categoria é desunida, o profissional não quer brigar, o profissional só sabe reclamar. A gente passando a entender um pouco mais o porquê que ele basicamente só está reclamando e não chega junto, talvez a gente consiga estabelecer algum convencimento.
E aí eu acho que a melhor forma desse convencimento é que a gente traga exemplos, né? A gente trazendo alguns exemplos de como esse trabalho vem sendo feito, de como outros profissionais foram convencidos e hoje estão junto com a gente. Eu entrei e estou aqui hoje na presidência da APEF, substituindo nosso colega Matheus aí por questões de saúde, mas 5 anos atrás, ou pouco menos do que isso, jamais eu me imaginei nessa posição. Entendi. Não me identificava com isso, embora eu já tivesse, desde o início dessa construção com a PEF, mas a vinha estabelecer uma posição de liderança, de fato, não me passava pela cabeça de forma alguma. Mas isso acontece com os profissionais também, que não querem se entender ali na necessidade de estar junto desse tipo de luta, de luta política, de você estar tendo que se mobilizar para, de repente, fazer um protesto aqui, uma mobilização ali. Tem gente que, de fato, não se identifica. Mas por que ele não se identifica? Deve ter algum motivo aí por trás disso. Se a gente consegue resolver esses probleminhas aí nessa base, talvez a gente consiga trazer esse profissional. Eu penso assim, do que às vezes a gente martelar, né? Ah, você só faz reclamar, e se a gente ficar batendo mais ainda nele, ele não chega junto nunca, né? Então, a gente precisa ter aí o cuidado para poder trazê-los mesmo. É difícil, e de fato nunca a gente vai trazer todos. No sentido de buscar conhecer mesmo, porque muitas vezes eles não buscam entender o que é feito, de que forma é feito. E quando isso é visto, a gente começa a ter outra perspectiva, né? E ver que realmente vale a pena, exatamente aí, que ver que existem, que trabalhos foram feitos, que a gente tem feedbacks positivos, que conquistas foram obtidas a partir desse trabalho, dessa intervenção, e aí a necessidade de fortalecer ainda mais, né? Vamos lá. Charles está falando, né, da questão de ampliar os associados, não só na região metropolitana, como também no interior. Kleber Oliveira, a PFPE é um belo e verdadeiro exemplo de valorização dessa maravilhosa profissão que é a educação física. Parabéns à PEF e toda a sua diretoria que trabalha muito, verdade. A Liana fez, mas não deve ser o motivo para não trabalharmos juntos. Nem pode, a diretoria não pode ter cargo eletivo. Acho que ela falou lá na questão, quando você citou a questão da diretoria. Exato. Bia de Santana, tanto é que já passamos por 2 gestões diferentes, acho que a Bia associada de vocês. Isso, Ícaro, o exemplo é o melhor argumento, verdade, Thalita Mello. Muita gente da Academia da Cidade nos prestigiando aí, gente, sejam sempre muito bem-vindos, esse espaço é nosso. E é isso mesmo, é como você falou, né? Então, assim, a possibilidade de mostrar, a possibilidade de Luiz Antônio Assis, esteve até conosco ontem aqui, falou sobre a questão da inserção nas IES, né, nas instituições de ensino superior, dos alunos conhecerem. Pode deixar que eu já vou colocar nas minhas palestras quando eu estiver dando lá. Mas o ideal é que nas disciplinas que chamam, né, ética, o direito e legislação da educação física, já pudesse conter informações sobre esse contexto. E uma sugestão... Esse trabalho precisa acontecer lá, realmente. E uma sugestão é que as instituições, eu falo porque falo também em nome do conselho, pudessem fazer esse trabalho junto às IES de conscientização, tentar entrar nesse viés aí, de ter um momentozinho ali na entrada dos alunos para divulgar, ou na colação de grau para divulgar. Acho que seria bem interessante. Vamos lá. Sem dúvida, sem dúvida. É algo que a gente tem pensado também, de procurar estabelecer algum projeto que possa vir a dialogar com as instituições de ensino e, a partir daí, começar a ampliar um debate aí entre os formandos, né? Entre aquele pessoal que já está aí na beira de entrar para o mercado de trabalho e que vai lidar com algumas demandas nesse sentido,
Primeiro, para que eles percebam que existe alguma representação para eles, e segundo, para que eles comecem a ter realmente esse entendimento mais político a respeito da nossa classe. É verdade, verdade, muito importante. A Liana comentou aqui, ó, o momento das IES é rico. É verdade, é um momento que a gente pode ampliar, né? Bom, e nossa live hoje ela não está muito para esse foco das reabertura das academias, não. Mas a gente está aguardando as deliberações do governo, né? Como eles decretaram em decreto de poder de lei, a gente não pode passar por cima. Realmente, e estamos dialogando sim, para poder verificar as possibilidades de reabertura, ok? Bom, Ícaro, estamos a 51 minutos de live. Vamos aí começar as considerações finais. Como é que os profissionais podem fazer para entrar em contato, para se associar à PEP, para tirar dúvidas, para conhecer onde vocês se situam, se vocês têm um local fixo instituído? Fala para a gente aí. Certo. Vamos lá. Para quem quiser se juntar a gente, no próprio site lá que a gente disponibilizou, o apontpe.com, existe um link onde você pode se associar, tem algumas informações básicas lá, algumas informações de contato também, onde pode ser tirado algumas dúvidas, e um formuláriozinho para inscrição, e alguns documentos que precisam ser enviados, pode ser via e-mail, WhatsApp, a forma como preferir, para formalizar essa inscrição, certo? O que é que eu sugiro, né? Para que essa pessoa não se associe, justamente como a gente falou anteriormente, se associar por associar, apenas se juntar e fazer número. Se de repente existe algum tipo de demanda que precisa ser dialogado, que precisa correr atrás de alguma informação dessa, a minha sugestão seria que essa pessoa pudesse juntar-se em um grupo, se ele tiver aí um contato com outros profissionais em situação semelhante, e, de repente, agendar alguma reunião com algum de nós. E aí a gente já estabeleceu um vínculo melhor. A gente conversar, tirar todas essas dúvidas, e, a partir daí, partir, de fato, para a associação. Nada impede que um profissional avulso, isso pode ocorrer muito aí de profissionais do âmbito privado, que queiram entrar diretamente lá no site, podem entrar em contato com a gente, tirar essas dúvidas, ou fazer diretamente a sua associação. Quando for em situações onde esses profissionais possam, de fato, ter um grupo, alguma representatividade, eu vejo como ideal que se junte esse grupo e busque o contato com a gente para a gente se reunir. Acho mais lucrativo dessa forma, que aí a gente já vai ter esse grupinho ali mais coeso, a gente debater com eles e, de repente, até desse grupo a gente tirar aí uma representatividade também, né? E aí possa dialogar um pouco melhor ali, mais próximo com os diretores. Isso aí, sem dúvida, vai ajudar bastante. Então, tem o site, como já deixei, posso deixar aí também nos comentários para facilitar. O e-mail, não sei se Eliana postou aí o e-mail, apef.pe@gmail.com. Certo. E aí, como é o principal contato mesmo da gente, qualquer um dos diretores pode responder esse e-mail facilmente. E no próprio site tem aí algumas outras informações de contato. Pode entrar também no Instagram e no direct, mandar essas mensagens e a gente vai estar observando e respondendo aí na medida do possível. Joia, perfeito. Gente, sigam lá a PEP, busquem as informações. Essa live ela vai estar salva lá no nosso IGTV, tá certo? Até para vocês depois, se vocês quiserem compartilhar, e Carol pegar lá o link e compartilhar com o pessoal, com os profissionais. Vai ficar lá disponível, eu acredito que muitos profissionais devem entrar para ouvir, a gente divulga lá para assistir. Né? Tem mais alguns comentários que chegaram aqui. Kleber Oliveira, parabéns pelo tema e pelo convidado, e que os profissionais de educação física possam entender que juntos somos mais fortes e que uma andorinha só ou várias andorinhas sozinhas não fazem verão, verdade. O importante é que nós possamos estar juntos mesmo. Parabenizando pela live, professora Thalita, boa noite, querida, parabéns, obrigada, Thalita. Professor Ico, parabéns pela live. Muito bom, Rodrigo Teles, bom. É isso, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo. Nossa, alguém está me chamando de rainha das lives, adorei. Da próxima eu venho com a coroa.
Nossa profissão é jovem, muita construção a fazer. Perfeito, Liana, perfeito. É jovem. Completamos 21 anos, maioridade, né? Agora é hora de começar a batalhar cada vez mais. Bom, gente, a todos uma boa noite. Eu queria agradecer muito, né, a oportunidade, agradecer por vocês ficarem conosco aqui até o final. Divulguem com os colegas que essa live vai ficar salva. Ícaro, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade. Essa live super esclarecedora, tá bom? Em A nome do gente agradece CREF. também, agradece bastante o convite, que, se possível, outras oportunidades a gente também possa aí ampliar essa discussão. Faço o convite mais uma vez aos profissionais que queiram, façam os contatos com a gente, observem o nosso trabalho, tem lá no site diversas informações, algumas conquistas bem recentes da gente podem servir de exemplo aí para estimular esses profissionais. A gente teve a questão da aquisição dos tablets, tem auxiliado muitos profissionais nesse período de pandemia, onde o trabalho está remoto. Tem a questão da especialização em mestrado, que foi conseguido por muita batalha mesmo desses profissionais. Então, algumas conquistas aí recentes podem servir de exemplo e estimular esses profissionais para que venham se juntar a gente, vai ser fundamental. Venha, procure conversar, junta um grupinho aí de colegas, marca uma reunião e a gente pode bater um papo legal. Perfeito, perfeito, gente. Muito obrigada. Charles já está sugerindo aqui um fórum com essa discussão entre o CREF e a PEF. Olha isso. Excelente. Excelente. Vamos ver as possibilidades. Gente, mais uma vez, muito obrigada e a todos uma boa noite e até para a semana. Lembra que na terça-feira a gente já tem live, já está marcada com o professor Públio, vocês vão adorar. Até mais. Muito bom. Boa noite.